Essa é uma tese que eu defendi em 1996 e comecei em 94, por aí. Coincidiu com a minha entrada como professor do Instituto de Artes, mas a tese, a mestrado eu fiz na antropologia da URGS, e a orientadora foi a professora Ondina Fachel Leal. Elas já tinham, eu não sabia bem o que eu queria fazer, mas eu sabia que eu queria usar fotografia numa tese de mestrado em antropologia. Elas tinham entrada já por outras alunas dela da medicina e tal, entrada na Vila Dique, porque estavam melhorando um posto de saúde. No primeiro contato, falei com uma das líderes lá, ela não queria. Ela disse, não, a gente não gosta que venham bater foto aqui, porque ficam mostrando a gente que nem lixo e tal. E eu disse, olha, é um trabalho para faculdade, eu não faria isso e tal, e não é para o jornal, é para a faculdade. Sou fotojornalista, era praticante de fotojornalismo, mas eu estava fazendo trabalho de faculdade. Tá bem, não sei o quê. Daí eu comecei a ir fazer fotos, e na próxima visita eu levava algumas fotos, e passei quase um ano e meio indo lá, assim, de 2 em 2 meses, e acompanhando. Sempre o foco era no galpão, no galpão de separação. Eu defendi o mestrado, logo em seguida, no ano seguinte, eu publiquei em livro, foi em 97. Em 98 eu ia sair para o doutorado. Eu não fui mais lá, mas antes de eu sair para o doutorado, se não me engano, foi no fim de 97 ou no meio de 98, botaram fogo no galpão. E foi uma coisa chata, horrível, porque elas dependiam daquilo e tal. E eu me lembro que daí eu voltei lá, fui fazer uma visita e levei 50, 100 livros que já estavam publicados e dei para elas, porque elas iam ter facilidade de vender e com isso arrumar dinheiro para tijolos e tal, que iam reconstruir o galpão. Depois nunca mais. Fui-me embora, fui para Paris, fiquei 4 anos, fiz meu doutorado, voltei na correria com 2 filhos pequenos. Aí, eu não me lembro se foi 2018, uma guria me fez contato, me achou, não sei, eu não me lembro agora se foi no Facebook ou se foi por e-mail. Jennifer é o nome dela, ela se identificou, ela disse, é que eu te procurei faz tempo, as pessoas te procuraram, ninguém sabia direito, não sabia de ti, não te achava e tal. E tu tem parte da história da minha família, porque eu sou, né, eu apareço numa das fotos, eu sou um bebê de colo daquele teu livro. Então, aí ela queria um livro, né, e mais fotos, se eu tivesse, se eu pudesse mostrar ou dar, não sei o quê. Eu respondi uma vez dizendo, desculpa, não te respondi, deixa eu procurar o meu livro. E juro, eu não tinha o livro, porque ele esgotou e eu acabei dando todos, eu não sei o que eu fiz, que eu não tinha o livro. Aí passa um tempo, começo de 2019, eu acho, ou seja, quase um ano depois da menina. Eu estou caminhando na rua e o Robson passa de carro, abre a janela e diz, Chute, eu preciso falar contigo. O Robson da porra. E marcaram uma reunião. Né? Eu fui para a reunião e o pessoal da reunião, vocês, estavam esperando assim, retomar, vamos entender essa tese de mestrado que a gente vai abrigar. Daí eu contei a história da Jennifer. Contando, eu percebi que, primeiro, fiz a guria esperar demais, né? E segundo, fui deixando, que eu não sabia como lidar com o negócio, né? E através desse grupo, eu senti que valorizaram e tal, mas vamos fazer o contato, vamos recontar essa história e tal. E aí a gente construiu junto, né? Vamos dizer assim, uma síntese, não sei se dá para chamar de síntese, uma retomada 20 anos depois do que foi o meu trabalho de mestrado. Foi uma experiência muito rica para mim e acredito que os psicanalistas lá da POA, meus amigos, a POA eu acompanho, sei lá, acho que desde os 20 anos de idade, por ali que ela nasce. Mas igual o embrião da POA já começa com congresso no IPA, que teve até um livro, eu fotografei, me pediram. Depois teve um congresso em Cuba, casualmente, eu conheço o povo, está no mesmo hotel que eu estou. É legal isso, ao longo de, sei lá, 40 anos, quase, se não tanto, teve tudo isso acontecendo, vamos dizer assim, como uma síntese agora, no final de 2000 e finzinho de 2019, as portas da pandemia que ninguém imaginava. Era estranho, porque é meio uma volta no tempo. O avô, eu me ancorei no cara, porque era o cara que eu tinha fotografado fazendo a barba de um compadre dele, lá no mestrado. A Jennifer eu recém tinha conhecido, daí tinham 2 jovenzinhos que já eram adultos e tal, que eu não conseguia relacionar, mas depois que
eles disseram que eles eram aqueles daquela outra foto, eu passei a assimilar. Foi estranho esse movimento de entrar na casa e estar me filmando, e tudo ao mesmo tempo ali, eu tinha que fazer um ida e volta de 25 anos enquanto eu falava, e eu estou conversando, eu levanto assim, tem 2 fotos minhas na parede, que ele ganhou e montou numa moldura e botou na parede, devia estar lá há 25 anos na parede, eu nem imaginava. Então, e o bebê de colo ali contando, falando, me valorizando, né, o meu trabalho. E a coisa forte aí de que eu tinha uma parte da memória da vida dela, da família dela, porque ela é pequena demais, ela não podia ter. E grandes registros, né, as pessoas só fazem quando elas têm condições, têm tempo, têm dinheiro sobrando. A vida é mais complicada. Essa questão da memória vai se perdendo no tempo, né? Então foi uma super revalorização do meu trabalho passado. E daí tem um momento que a gente reúne mais gente, né? Numa segunda, não era só o avô, o tio, não sei quem, reúne mais gente um pouco numa associação lá dentro. E aí a gente leva um monte de foto e as pessoas começam a se identificar e recolher fotos para dar para outra que não veio, papapá. Sabe? Ficou tipo um álbum aberto na mesa, assim, que cada um foi, vamos dizer assim, elas foram pegando o que lhe pertencia de mais perto, mais próximo. Né? Porque todo o poder evocativo da imagem, né? Se ela lá no começo, quando ela surgiu, lá em 1839 em diante, havia uma crença de poder de atestar a veracidade, o documento de alguma coisa, que hoje a gente já sabe que não é mais, mas no mínimo como desencadeador da memória, né? Tu não consegue, ela no mínimo tem essa função, né? Uma coisa é tu tá parado, sentado na cozinha, olhando para as paredes, tentando lembrar de alguém há 25 anos atrás, né? Por mais que tu fica limitado e começa a querer escapar do que tu tá raciocinando ali, pensando. Já se tu olha algumas fotos, né, parece que traz mais perto e aciona mais profundamente, sei lá, onde é que fica esse lugar de pensar para trás, né, pensar o passado, buscar um filme, rebobinar lá um pedaço de filme. Isso é bacana, né? Tu vê que as fotos a gente acabou provocando neles tudo isso, né?